Em linhas gerais, quais instituições fizeram parte da sua formação até o ponto atual? O meu ensino médio foi aqui no Colégio Batista. Colégio Batista, estudei da 6ª série ao 3º ano científico. E quando terminei os estudos médios, eu fiz Universidade Federal do Ceará, passei no curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará, mais ou menos o caminho do Caminha. Estudei por 3 anos na Engenharia Elétrica na UFC e depois decidi mudar para Matemática. Fui para Matemática, fiz a graduação em Matemática na UFC, seguidamente fiz o mestrado em Matemática também pela UFC e depois fui para a Universidade do Texas em Austin estudar com o professor Luiz Caffarelli. Fiquei 4 anos na Universidade do Texas. Depois aceitei uma oferta de pós-doutorado na Rutgers, que é a Universidade Estadual de Nova Jersey. Passei mais 3 anos lá. Depois voltei para Fortaleza. Passei 9 anos como professor na Universidade Federal do Ceará. E agora, em 2017, aceitei uma oferta de professor catedrático, professor titular na Universidade da Flórida Central, Universidade Central da Flórida. Como se deu o processo para fazer o doutorado nos Estados Unidos? O senhor já tinha inglês fluente na época? Conseguiu bolsa durante o doutorado? O meu inglês era razoável, não era bom. Eu tive dificuldade de passar na prova do TOEFL. Tive que fazer 2 vezes a prova do TOEFL. Mas ao chegar lá, o inglês não foi nenhuma barreira. Foi fácil, foi tranquilo. Eu recebi bolsa, recebi apoio financeiro do CNPq, uma bolsa de doutorado pleno no exterior, e a Universidade do Texas também me fomentava lá com uma posição de professor assistente, graduate student, assistente de professor. Então, e isso era uma quase como um salário, 20 horas por semana que você ajudava o professor, você dava aula para o professor, você corrigia exercícios e coisa parecida. O senhor é um matemático de sucesso. Como funciona a sua rotina de estudos? Como o senhor se organiza? Tá bem. Isso mudou, isso evoluiu ao longo do tempo. Quando eu era aluno, eu estudava da forma um pouco mais cadenciada, como acho que todos os alunos devem fazer. Né? Estudava regularmente, antes da aula, quer dizer, eu sabia exatamente o que o professor ia dar numa aula, antes eu já me antecipava e estudava em casa antes. Uma coisa que eu fazia, eu acho que foi bastante frutífero, foi que quando eu comecei a estudar matemática de forma séria, a demonstração de teoremas, eu sempre tentava, a maioria das vezes eu falhava, mas eu sempre tentava demonstrar os teoremas antes de ler a demonstração. E isso me ajudava, muito embora a maioria das vezes eu não conseguia demonstrar o teorema, ele me ajudava a fazer uma conexão com o teorema. Então eu passava a entender o teorema, as dificuldades da demonstração do teorema e a natureza do teorema. Eu passava a compreender o porquê que o teorema era do jeito que era e não era da forma correta. O teorema passava a ter um sentido muito além das próprias palavras do enunciado do teorema. Isso fez com que eu evoluísse os meus estudos. Hoje eu gosto de fazer matemática caminhando, brincando com meus filhos. Eu gosto de fazer matemática assim porque eu me sinto muito mais livre para pensar sem o rigor dos épsilons e deltas. Depois, obviamente, eu tenho que voltar para o meu escritório e tentar colocar de forma precisa as ideias que eu eventualmente tive. Não é? Mas é mais ou menos assim que eu gosto de fazer. Se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com você mesmo na época da graduação, quais conselhos o senhor daria a si mesmo sobre estudar matemática em nível avançado? Quais foram os maiores desafios? Olha, eu diria que eu não mudaria absolutamente nada na minha carreira, na minha formação. Eu acho que eu fui muito feliz. A formação que eu recebi aqui na Universidade Federal do Ceará
foi impecável. Eu tive professores extraordinários, dedicados, que me ajudaram, me apoiaram, me deram muita força no momento que eu fui para o doutorado nos Estados Unidos. A escolha do professor Caffarelli também foi absolutamente decisivo para a minha carreira. Eu realmente não mudaria absolutamente nada em tudo que eu fiz. Talvez a única coisa que eu falasse para o Eduardo, se eu voltasse, era siga em frente, não desista, e vale a pena. No final vale a pena. Não é um trajeto, como todos, na verdade, não adianta a gente fingir isso. Todo o trajeto, todas as pessoas que eventualmente logram algum tipo de êxito, que seja profissional, o processo nunca é fácil. Sempre há percalços, obstáculos, mas o importante é que você continue com as suas convicções e em um momento, mais cedo ou mais tarde, você vai parar, olhar e perceber que valeu a pena. Obrigado pelas respostas. Tenho certeza que essa entrevista vai motivar muitos estudantes de matemática.